Eu começo hoje falando de um testemunho de milagre. Há uma semana atrás, eu não sei se todos sabem, eu tenho uma mãe de 95 anos. E a minha mãe é uma pessoa muito dona dela, anda para lá e para cá, tem as limitações de uma mulher de 95 anos, óbvio. E na semana passada, eu acordo na quarta-feira, minha mãe caiu. E a minha mãe fraturou o fêmur. Quando eu vi uma fratura de fêmur, eu falei, Deus, como vai ser agora com uma mulher de 95 anos? Mas Deus é um Deus de milagre. E ali começou o milagre da minha semana. E eu tenho vivido um milagre a cada dia. O primeiro milagre foi na própria quarta-feira, quando eu descobri que ela não tinha fraturado a cabeça do fêmur, mas ela tinha fraturado no meio do fêmur. Então, ela não precisaria de uma prótese, mas sim de uma haste. 3 dias ela tem problemas cardíacos, não podia fazer a cirurgia de imediato. 3 dias ela passou por causa do anticoagulante, então os médicos ficaram ela em observação em função do anticoagulante. No sábado, ela foi operada. E eu recebi ligação de 2 anestesistas, na sexta-feira à noite e no sábado, porque ela estava na UTI, então a gente não podia estar junto. E os anestesistas muito preocupados, porque ela tinha problema cardíaco, porque a cirurgia era uma cirurgia invasiva, porque a equipe médica, embora fosse uma equipe experiente, e a cirurgia fosse rápida, eles tinham medo de um sangramento grande. E eu vivi no sábado o meu segundo milagre da semana. A cirurgia levou 40 minutos, quase não teve nenhuma intercorrência, quase não teve sangramento, e a minha mãe foi para o CTI. Cheguei lá no domingo, isso aconteceu no sábado à noite, no domingo pela manhã, quando eu cheguei, todo mundo dizia para o médico, falou para mim assim, olha, a questão toda é a parte clínica, com relação à cirurgia. A cirurgia foi maravilhosa, e o cirurgião disse o que precisava fazer, e a cirurgia foi maravilhosa. E mais a parte clínica. E ele me olhava sempre com um rosto assim, muito abatido. E eu falei, meu Deus, ele me olha, eu estou com medo do olhar dele. Porque ele sempre me falava de uma parte clínica que era ruim. Segunda-feira eu estive lá e eles disseram assim para mim, não, sua mãe vai ter alta. Sua mãe vai ter alta do CTI, ela está clinicamente bem. E eu falei, outro milagre, vamos embora. E hoje era para ela ter saído do CTI, e ela não saiu. E a médica falou para mim assim, olha, sua mãe não saiu hoje porque ela teve uma arritmia cardíaca. E eu falei para o Marcelo, mandei uma mensagem para o Marcelo e falei assim, eu acho que eu estou perdendo a minha mãe. E hoje eu vivi, gente, mais um milagre. Porque o ecocardiograma dela não deu nada. As enzimas, eles estão fazendo um exame de enzimas porque ela teve uma dor no peito. Mas eu creio que a minha mãe está saindo da UTI amanhã. E amanhã eu estou preparada para viver o meu novo milagre. E no dia seguinte também, até a hora que eu vou poder trazê-la para casa de volta. E eu creio que eu vou trazê-la para casa de volta. E eu creio que eu não vou perder a minha mãe. Não dessa vez. Em algum momento, sim, mas não dessa vez. Então, gente, a gente vive milagre todos os dias. Todos os dias a gente tem vivido milagre. Todos os dias a gente ouve a resposta do Senhor. E o que nós precisamos é simplesmente estar com nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para que a gente enxergue o milagre. Às vezes, eu tenho certeza que eu e você vivemos milagre todos os dias. Sabe por quê? Porque nós estamos respirando. E o milagre da vida, ele se faz todos os dias na nossa casa. Nós estamos vivos, nós estamos bem. Mesmo com muitas dificuldades, eu tenho certeza que muitos aqui, como eu, estão passando por um período na vida muito difícil. Mas eu tenho certeza, como eu estou aqui em pé, que o milagre vai acontecer. Você crê nisso?
Então dá um glória a Deus bem alto para o Senhor. Dá glória a Deus. O seu milagre vai chegar. E hoje é o dia do seu milagre. Assim como hoje eu vivi também um milagre. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor fala muito comigo. E é sobre uma mulher. Uma mulher que ela estava numa dessas fases da vida muito, muito difíceis. E ela estava no momento da vida dela onde ela poderia perder aquilo que era mais precioso para ela. Ela estava na iminência de perder os seus 2 filhos. E Deus vem e intervém na vida dessa mulher de uma forma sobrenatural. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, pela palavra do Senhor. Essa mulher, ela acabara de ficar viúva, e ela ficou viúva de um dos discípulos de Eliseu. Eliseu era um profeta, e ele era sucessor do profeta Elias. Elias, ele era o cabeça de uma escola de profetas. A escola de profetas, ela se assemelhava àquilo que hoje nós chamamos de uma escola teológica. Só que, de uma forma, a forma de ensino naquela escola era através do discipulado. Eles viviam o dia a dia, era como a gente diz, né, aqui na igreja, vida na vida. Através da vida é que eles passavam os ensinamentos teológicos. E esses discípulos eram chamados de filhos do profeta. O marido dessa mulher era um dos discípulos, era um dos alunos de Eliseu. Nós aprendemos com Eliseu e Elias a importância do discipulado, a importância da vida na vida, a importância do ensinamento pelo exemplo. Nós aqui na igreja temos como um dos pilares da nossa igreja, justamente na visão celular, o discipulado. E o discipulado, ela desenvolve, ele tem como objetivo maior o crescimento do discípulo. E muitas vezes que esse discípulo vá muito além do seu mestre, vá muito além do seu discipulador. E no caso de Eliseu, quando a gente lê a respeito, quando Elias passa, né, a sua capa, passa, né, faz uma transferência de unção para Eliseu. Eliseu pede, na hora que Elias é arrebatado, Eliseu pede para Elias unção dobrada. E quando a gente lê a palavra, a gente vai ver que, de fato, Eliseu fez mais milagres, mais prodígios, a gente vê mais prodígios e mais maravilhas
na vida de Eliseu do que aconteceu com Elias, embora Elias tivesse sido um grande profeta. E Eliseu, quando Elias é arrebatado, assume essa direção, vamos botar aí aspas, dessa escola de profetas. E essa mulher era esposa de um desses discípulos. E essa mulher, ela estava enlutada, essa mulher tinha acabado de perder o marido, essa mulher estava cheia de dor, porque da perda, essa mulher estava insegura com relação a seu futuro, uma vez que, sendo viúva naquele tempo, era uma posição muito vulnerável à sociedade, ainda mais com 2 filhos. E o marido dela havia deixado ela com uma dívida muito grande. E ela não estava conseguindo pagar essa dívida. Então, os credores que batiam na porta da casa dela, dizendo o seguinte, o que também era uma prática na época, eles diziam o seguinte: olha, se você não tem como me pagar, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos, como servos. Essa mulher, de forma desesperada, essa mulher corre ao homem de Deus. E ela entra... quando leio essa passagem, eu entendo que ela chega perto do homem de Deus, ela chega em desespero. E quando a gente está em desespero, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar a luz no fim do túnel. A agonia, muitas vezes, nos faz cegar. A agonia e o desespero, muitas vezes, faz com que a gente não veja a saída. E assim é que ela chega perto de Eliseu. E é nesse momento de desespero, né, ela toma essa decisão de buscar o homem de Deus. E é nesse momento que eu entendo que ela decide ir em busca do seu milagre. E ela é uma mulher que, nessa passagem, ela nos ensina o que nós devemos fazer para buscarmos o nosso milagre. Eu sei que muitos de nós estamos passando, como eu falei, por momentos mais difíceis. Sejam problemas de ordem financeira, sejam problemas de ordem de saúde, sejam problemas de ordem emocional. Nós estamos, cada um de nós sabe onde é que está o seu deserto. Onde é que está a sua dificuldade? Onde é que está a sua angústia, a sua ansiedade? Nesse momento. E a gente aprende, como essa mulher, como buscar, como ir ao encontro do nosso milagre. E a primeira coisa que essa mulher faz, na verdade, que me chama a atenção nesse texto, é que ela sai em busca da ajuda. Essa mulher, como eu falei, ela estava frágil, ela estava vulnerável, e ela estava com muito medo do que poderia acontecer na vida dela naquele momento. E ela não teve a menor dúvida, o menor receio de buscar ajuda. Muitas vezes, a ideia de buscar ajuda, para muitos, ela é um sinal de fraqueza. Existem pessoas que dizem assim: olha, eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto de incomodar as pessoas com o meu problema. Meus irmãos, eu quero dizer para você que essa pessoa, isso que leva essa pessoa a fazer isso se chama orgulho. E nós temos falado, aqui nesse altar, tem saído muitas as palavras a respeito de pecado, a respeito de santidade, a respeito de nos santificarmos, a igreja santa. E quando nós falamos de pecado, de um modo geral, a gente tem sempre a sensação de que o pecado é aquele pecadão, é um negócio enorme. E a gente esquece que existem sentimentos dentro de nós que são pecado. E o orgulho talvez seja o maior deles. Porque quando eu digo que eu não quero buscar ajuda com alguém, quando eu digo que eu não quero incomodar ninguém, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. Que eu mesma sou capaz de resolver o meu problema.
E nós não somos, muitas vezes, capazes de resolver o nosso problema. E quando nós deixamos o orgulho tomar a frente da nossa decisão, por vezes, nós acabamos tomando decisões muito erradas. O medo, né, de admitir que não sabemos algo ou que precisamos de auxílio pode nos levar a tomar decisões inadequadas e, consequentemente, acaba que nós vamos enfrentar dificuldades, muitas vezes desnecessárias. Essa mulher, mais vulnerável do que ela estava, é impossível. Ela tira a sua máscara, ela se deixa exposta ao homem de Deus de uma maneira total. Em vez de fraqueza, eu enxergo nessa mulher uma grande coragem. Muitas vezes, mostrar a nossa vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim uma coragem. A coragem de admitir que, naquele ponto, você não sabe o que fazer. A coragem de admitir que você precisa de alguém que te oriente, alguém que mostre o caminho. E esse alguém, quando a gente lê a Bíblia, a gente nunca vê Deus agindo pela sua soberania, por uma decisão dele. Deus sempre age na nossa vida através de alguém. Deus nunca estala-se os dedos e as coisas acontecem. E quando eu digo que eu sou autossuficiente, eu não peço ajuda, eu não permito que Deus use alguém para ser instrumento na minha vida, para mudar a minha vida. E Deus está dizendo aqui para você hoje, você precisa olhar para você, você precisa enxergar você por dentro e entender se você precisa de pedir ajuda. Será que é isso que hoje você precisa? Essa mulher, ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ela não saiu pedindo ajuda para qualquer pessoa. Ela saiu para pedir ajuda para quem ela sabia que efetivamente poderia ajudá-la. Quando eu falo que vulnerabilidade é a coragem, que nós devemos tirar a nossa máscara, que nós devemos pedir ajuda, isso não quer dizer que nós temos que sair por aí contando para qualquer um aquilo que está passando. Não. A gente tem que saber para quem a gente vai pedir ajuda. No nosso caso, muitas vezes, o nosso discipulador é aquele que pode nos ajudar. O Astério falou como ele, na célula, foi ajudado no momento que ele mais precisava. A célula é um lugar para nós, onde nós temos pessoas que estão dispostas a nos dar as mãos para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Também é o lugar onde tem pessoas dispostas a se alegrar com a nossa alegria. Eu tenho certeza que, quando ele levou para a célula dele o resultado do exame e o milagre que ele viveu, a célula vibrou com ele. A célula fez uma festa. Célula é lugar de suporte, célula é lugar de apoio, célula é lugar onde os nossos irmãos seguram na nossa mão e não nos deixa cair. Pelo contrário, a célula é lugar onde a gente segura na mão um do outro e a gente levanta a mão um do outro. A gente dá apoio um ao outro, a gente conversa um com o outro. O discipulado é a mesma coisa. Você pedir ajuda ao seu discípulo, sentar, conversar, abrir o seu coração. Quantas vezes você está passando por situações que você sozinho, você não consegue superar. São, às vezes, hábitos que você tem, que você sabe que são hábitos que são contrários à palavra de Deus, e que você já entendeu que precisa mudar, e muitas vezes você não consegue. E você não consegue porque você está só. Você não consegue porque, por mais que o Espírito Santo coloque no seu coração que você precisa de uma pessoa que possa ajudá-lo, você abre mão dessa ajuda. Nós temos um exemplo na própria Bíblia,
também em 2 Reis 18, 19, do rei Ezequias. Ezequias estava passando por um momento da vida do reinado de Jerusalém muito complicado. O rei da Síria havia invadido Judá e estava sitiando a cidade de Jerusalém. Estava sitiando Jerusalém. E Ezequias sabia que ele não tinha um contingente militar suficiente para segurar aquela invasão. Imediatamente, Ezequias manda uma mensagem para o profeta Isaías. E Isaías devolve a mensagem. Ele manda a mensagem e ele fala para Isaías tudo o que estava acontecendo. E Isaías manda uma mensagem para ele, falando daquilo que o Senhor havia dito a ele, Isaías. E diz para ele assim, olha, não se preocupe que Jerusalém não vai ser invadido, porque o Senhor está na frente. Ezequias, ele ora ao Senhor, ele agradece e ele não cede às pressões do rei da Síria. E, de fato, naquele momento, Jerusalém não é invadido. Então, queridos, a gente precisa, muitas vezes, entender e começar a buscar em nós se efetivamente o nosso milagre, aquilo que nós queremos que mude na nossa vida, aquilo que nós queremos que transforme na nossa vida, se efetivamente nós temos alguém que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Porque quando nós oramos ao Senhor, a direção que muitas vezes Ele nos dá é justamente da pessoa que Ele quer usar, para mudar a circunstância da tua vida. Então, comecemos, assim como essa mulher, a buscar o nosso milagre através da busca da nossa ajuda, de ajuda por alguém que efetivamente possa nos ajudar. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher, ela não discute com o profeta. Apesar de toda a sua angústia, apesar de todo o seu desespero, apesar dela estar vendo a possibilidade dos seus filhos serem levados, ela não discute com ele. Você tem que concordar, lá no verso 5, Eliseu vira para ela, quando ela conta o problema para ele, ele olha para ela e fala assim, como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? A primeira coisa que Eliseu faz é pensar, bom, se ela tem alguma coisa em casa de valor, ela vende essa alguma coisa, e essa alguma coisa, ela supre a necessidade da família dela. Ela paga essas dívidas e vê seus filhos fora de qualquer perigo. No entanto, ela responde para ele assim, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Nesse momento, Eliseu vira para ela e diz assim, olha, vá para sua casa, pega os seus filhos, fecha a porta da sua casa e pede muitas vasilhas emprestado e vai enchendo as vasilhas. Humanamente falando, gente, qualquer pessoa poderia virar para ele e dizer assim, como? Eu vim aqui, cara, te pedir ajuda. Eu estou dizendo que eu estou toda empipinada, que eu estou toda em dívida, que eu estou cheia de gente batendo na minha porta, o meu celular está tocando toda hora, o povo está me cobrando, eu já não consigo mais atender o celular. Estão dizendo que vão levar os meus filhos. E você está dizendo para eu ir para casa, fechar a porta e pegar um bocadinho de azeite e ficar jogando um pingo de azeite em cada vasilha? É isso que você está dizendo para mim? De um modo geral, nós temos muito a tendência a, quando vem um direcionamento, nós questionarmos. Ela não questiona o profeta. A palavra de Deus diz que ela sai imediatamente daquele lugar, porque ele dá uma ordem, ele diz para ela assim, vá. Ele é imperativo. E ela não argumenta com ele, ela não discute com ele, ela não vira para ele e diz assim, cara, eu estou aqui para te pedir dinheiro emprestado.
Eu estou aqui para você fazer uma vaquinha para mim. Ela não diz isso. Ela vai. Simplesmente, ela dá as costas e ela vai. E quando ela vai, ela obedece. E ela age. Ela sai com os filhos, pegando vasilha com todo mundo. E essa mulher, na minha cabeça, eu vendo, a minha imaginação me leva que essa mulher colocou uma gota de azeite em cada vasilha, porque ela tinha um punhado pequeno. E quando ela simplesmente obedece, quando ela começa a exercitar a fé que tem nela, quando ela começa a acreditar que aquele homem era um homem de Deus, que aquele homem era a quem o marido dela confiava, ela começa a fazer, o milagre começa a acontecer. Quando eu e você ouvimos desse altar o direcionamento do Senhor, o que nós precisamos fazer para que o milagre aconteça na nossa vida é agirmos. Não adianta a gente sair daqui e chegar e dizer assim, nossa, que palavra. Gente, o pastor Vinícius hoje se superou. Ele foi o máximo. Se você não aplica aquilo que Deus está te falando através do pastor Vinícius, se você não pegar a mensagem do Senhor e começar a meditar naquela mensagem, e começar a orar em cima daquela mensagem, e começar a perguntar a Deus o que naquela mensagem, aonde na sua vida aquela mensagem se aplica, muitas vezes, o milagre, ele não vai acontecer de forma estrondosa, num processo de vasilha em vasilha. Dia a cada dia, um pouquinho de cada vez. Porque nós precisamos entender aonde que nós precisamos mudar, aonde nós precisamos transformar em nós. Eu creio eu creio infinitamente no poder da transformação. Eu creio infinitamente no poder do autoconhecimento. Eu creio, e não vou dizer para vocês que é uma ação e uma atitude fácil. Não é. Não é. Porque se fosse fácil, nós não precisávamos da ajuda do Espírito Santo. E para que você fazer essas transformações na sua vida, para o milagre acontecer, o Espírito Santo tem que começar a atuar através de você. É o Espírito de Deus que, no seu dia a dia, é o Espírito de Deus que está em você, que vai fazer com que, a cada dia, a sua vasilha comece a encher. Foi através da manifestação do Espírito que aquela mulher viveu o milagre. Ela sabia que... ela não sabia o que ia acontecer quando ela derramasse o azeite. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela sabia que ia acontecer. A confiança e a fé dela fazia com que ela soubesse que ali, naquele movimento, algo aconteceria. E foi exatamente o que aconteceu. Se nós olharmos, por exemplo, na vida de Abraão, Abraão que é chamado pai da fé, Abraão que foi o pai, o filho da promessa, vem a ele com 100 anos, e a sua mulher, à época, com 90 anos. Abraão se alegra, depois de 20 e tantos anos de promessa, em colocar aquele filho nos braços. Aquele filho cresce, e Deus pede a Abraão o filho em sacrifício. E Abraão também não discute com o Senhor. Abraão também não retruca com o Senhor. Ô Senhor, o Senhor me prometeu esse filho, eu levei tanto tempo para conseguir, e o Senhor está me pedindo em sacrifício? Não. Sabe por quê?
Porque Abraão tinha certeza que aquele filho seria devolvido para ele. E foi. Quando a gente lê a palavra, na hora que ele coloca o filho para ser sacrificado, o que acontece? Aparece o cordeiro. E ali ele faz o sacrifício. E Abraão, por causa disso, ele é chamado de pai da fé. E a pergunta que eu faço para você: você tem confiado no Senhor? Você tem confiado no direcionamento que o Senhor tem te dado? Você tem confiado na palavra que sai do altar? Você tem confiado em fazer, em colocar em prática na tua vida aquilo que o Senhor tem dito para nós? Nós temos tido aí uma série que o pastor tem pregado a respeito do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo em nós. E a primeira coisa que o pastor nos disse é que esse mover do Espírito Santo ele se dá e tem tido testemunhos através da nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais nós somos íntimos do Espírito, mais o Espírito se move em nós e através de nós. E que, para isso, nós precisamos fazer coisas simples, adquirir hábitos simples, como a leitura diária da palavra, como a oração, como a Dani falou aqui, na intercessão. A oração move o céu, a oração move o coração de Deus, a oração estremece o inferno e toda a cadeia se quebra. E tudo transforma na nossa vida. E assim nós conseguimos ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus faz com que nós possamos ter testemunhos constantes de milagres nas nossas vidas. É através dessa intimidade, é através do mover do Espírito Santo, através de nós e em nós, que faz com que nós tenhamos testemunhos diários. Nós não podemos ser crentes que falam assim: há 10 anos atrás eu tive uma experiência com o Senhor. Não é isso que o Senhor espera de nós. Pelo contrário, o Senhor espera de nós que nós tenhamos experiências com Ele quase que diárias. E que nós consigamos enxergar e perceber que é Ele atuando. Porque, às vezes, irmãos, são coisas tão pequenas que a gente acha que é do nosso braço. Que a gente acha que é a nossa cabeça que está levando. Eu vi uma saída, eu achei a saída para o meu problema. E muitas vezes, aquela saída para o seu problema é exatamente o Espírito Santo te mostrando qual é o caminho. Existe uma passagem lá em Isaías 44:13, se eu não me engano, que Isaías fala assim, que Deus fala assim, através de Isaías para o povo. Em palavras muito... Gente, eu não decoro Bíblia, eu não consigo, mas eu sei tudo o que está acontecendo lá. Eu sei tudo o que está acontecendo lá. Mas Deus fala assim: lembra o que eu fiz? Lembra que eu tirei você do Egito? Lembra que eu abri o mar Vermelho? Lembra que você passou em pés enxutos? Que você saiu, que você foi liberto em pés enxutos? Eu vou fazer muito mais. Eu quero fazer coisas novas na sua vida. Eu vou fazer... Esquece aquilo, porque coisas novas eu farei. E eu sou aquele que abre caminhos aonde não existe caminhos e rios aonde não existe água. Eu abro rios no deserto. Deus fala isso. E outro dia eu estava meditando sobre isso e eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu estou precisando tanto de uma estratégia nessa na minha vida. Eu estou precisando de caminhos novos. Eu estou precisando de... Eu já fiz tudo o que eu podia e eu não estou sabendo mais o que fazer. Quais são os caminhos novos que o Senhor tem para me dar? E, queridos, simplesmente eu mexendo nos aplicativos... A gente trabalha com imóveis, eu mexendo nos aplicativos, eu consegui uma lista de clientes que eu nem sabia que existia lá. E o caminho, eu falei: é esse o caminho. Mas esse caminho fui eu que achei? Foi não, gente. Foi o Senhor que me mostrou. Foi a resposta à minha oração. E assim como Ele responde à minha oração,
Ele responde a sua. Basta que você consiga enxergar que é a resposta dele. E que a resposta dele não vem num trovão. Não, vem no cicio suave. E isso é que é a beleza do Espírito. E isso que é a maravilha do Senhor. Eu quero hoje fazer uma oração com você. Você que ainda não viveu o milagre que você espera. Você que ainda diz assim para mim, cara, eu não consigo ter essa intimidade que você está falando. Eu quero ter essa intimidade que você está falando. Eu quero viver esse milagre. Eu quero ter as escamas dos meus olhos, que caiam as escamas dos meus olhos e eu consiga enxergar. Eu quero te dizer que, para que isso comece a acontecer, você precisa dar o seu primeiro passo de fé. E o seu primeiro passo de fé, o seu primeiro andar. Sabe por quê, gente? Porque todo milagre de Deus, e isso a gente vê na Bíblia, tem o sobrenatural do Senhor. Verdade, tem o sobrenatural do Senhor. Mas tem o nosso fazer. Tem a nossa parte dessa história. Se a gente começar a perceber alguns milagres, a gente vai ver que Deus fez, mas que as pessoas fizeram a parte delas. Quando você vê a mulher do fluxo de sangue, para ela ver o milagre, ela precisou encarar a multidão. Jairo, para ver a sua filha ressurreta, ele precisou ir atrás de Jesus. Jesus, quando fez o milagre de multiplicação do pão e do peixe, Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos que já estavam ali. Eu e você precisamos sempre dar um passo de fé. E eu quero convidar você a dar o primeiro passo de fé. E esse primeiro passo de fé é quando você declara ao Senhor que Ele é o seu Senhor e Salvador. Que Ele é aquele que transforma. Que Ele é aquele que habita dentro de você. Que Ele é aquele que faz as escamas dos olhos caírem. Que Ele é o Deus de milagre. Que Ele é o Deus da transformação. E que você quer viver esse milagre.